semana vem falando sobre essa mensagem angélica. São 3 mensagens. Nós, como tal, vamos começar pela primeira mensagem. O Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, que é a base do nosso estudo, vem dizendo assim, se você tem a sua Bíblia na sua casa, você pode abrir em Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Para a gente começar a entender essas mensagens angélicas, principalmente essa primeira, deixa eu contextualizar primeiro essa primeira, pelo menos essa primeira mensagem angélica. Na festa das trombetas, ela era celebrada no primeiro dia do 10º mês, que era o mês de outubro. A mensagem das trombetas, na festa das trombetas, ela anunciava que 10 dias depois viria a hora do juízo. Viria um juízo sobre Israel. Então o povo no primeiro dia se preparava para um juízo que viria 10 dias depois. No 10º dia do 7º mês, quando acontecia o dia da expiação, que era um dia de juízo. Mas o que as trombetas têm a ver com a primeira mensagem angélica? Guilherme Miller começou a anunciar a segunda volta de Jesus, mesmo ele compreendendo uma profecia, a hora do juízo, como a volta de Jesus à terra, no ano 1833. Ou seja, quando foi no ano 1843, houve o grande desapontamento. Depois, como não tem um ano zero, passou para 1844. Mas vejam bem, de um ano 1833 a 1843 foram 10 anos. As trombetas eram no primeiro dia para o 10º dia, 10 dias. Então, esses 10 dias simbolizariam os 10 anos da mensagem de Miller. Agora, qual era essa mensagem? Vamos lá. Irmãos, qual é esse evangelho eterno? O que é um evangelho eterno para vocês? O evangelho eterno é o evangelho de Jesus. É o evangelho da salvação. Esse é o evangelho eterno, né? E o interessante é que o evangelho, ele hoje em dia, com tantas religiões e tudo mais, cada uma prega, né, prega sobre Jesus, mas a Bíblia nos ensina que tem apenas um evangelho, né? Ou seja, a Bíblia nos ensina qual que é esse evangelho, é Jesus, né? E como que nós seguimos a Jesus? Quando a gente tem fé e quando a gente obedece os seus mandamentos. Esse é o evangelho eterno, né? Anunciar a segunda volta de Jesus à terra. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rosângela. Bom dia, irmãos, internautas. É uma alegria estarmos aqui. É interessante que o texto lido pelo Paulo, do Apocalipse 14, 6 e 7, fala do anjo voando no meio do céu e chama a atenção para essa pregação sendo estendida a toda a raça, tribo, língua e povo. A primeira impressão que eu tenho aqui, e o contexto da lição traz isso, deixa bem claro de que trata-se de um evangelho, uma mensagem universal. Ela abrange, e quando a expressão eterno é destacada, ela abrange todo do homem. E como a gente pensa em universal, a gente pensa desde o primeiro homem até o último que estará vivo. Então, essa mensagem ela não tem limites. E como a Rosângela destacou, um outro ponto também que eu destaquei aqui, é que a essência desse evangelho, que são as boas novas, é Jesus Cristo. Então a coisa está dentro de um contexto. São boas novas que estão centralizadas em Jesus Cristo.
Quando você destacou, Paulo, a questão das trombetas, chama-nos a atenção para uma mensagem que tem que ser... até porque a menção de um anjo no céu, ela tem que chamar a atenção das pessoas, de maneira universal e voltadas para Cristo. Muito bem. Esse anjo, é bom a gente entender que nós estamos falando de contexto profético. E profecia tem os seus símbolos. Então, esse anjo aqui, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho para pregar. Primeiro, anjo não prega. Então, nós temos que entender quem é esse anjo. Anjo na profecia representa os mensageiros de Deus. No contexto da primeira mensagem angélica, está falando dos últimos dias. Então, nós temos que entender que esse anjo é a igreja remanescente que iria surgir nos últimos dias, após o ano 1844, que se deu a hora do juízo. Então, nós estamos falando aqui do povo do advento. Então, esse evangelho, esse anjo, é o povo de Deus, somos nós dos últimos dias que temos esse evangelho eterno. Por que fala evangelho eterno? O evangelho eterno é o evangelho sem mudança. O que fizeram com o evangelho hoje de Deus? Mudaram tudo. E nós temos que restaurar, cancelar essas mudanças, porque o evangelho não tem mudança. E aqui, então, como o Sérgio falou, esse evangelho ele abrange toda a nação, os 4 cantos da terra. Por isso que o anjo está voando pelo meio do céu. O meio é um lugar onde quem está em volta vê esse anjo. Então todas as nações do mundo iriam compreender. Agora vamos entender sobre o juízo. Rosângela, que juízo é esse que a profecia fala? Ele fala de um juízo pré-advento, né? Esse aí é um juízo que vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus, né? E é o selamento. Todos nós seremos selados, né? Todos nós teremos uma sentença. E isso vai acontecer um pouco antes de Jesus voltar. Esse é o juízo. E qual que é o convite de Deus? Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Porque Deus quer que a gente... apenas um sistema de adoração, né? Ou nós adoramos a Deus, ou nós estaremos do lado de quem? Do inimigo, né? Só tem um sistema de adoração. Então, o convite de Deus é que a gente adore o Deus verdadeiro, que a gente guarde os mandamentos de Deus. Esse é o sistema correto de adoração, segundo a Bíblia. Sérgio, quando começou a hora do juízo? Curiosamente que em 1844. Interessante que eu tive um tempinho e, se bem que a gente tem todo o tempo, né? E a gente estava mexendo nos fatos históricos. Interessante quando você disse que o Guilherme Miller começou a pregar, e como a lição, no caso do domingo, nos chama a atenção para uma verdade presente, para uma verdade presente. E como você destacou, qual seria essa nossa verdade presente aqui? E você já respondeu ao mesmo tempo. O juízo. O juízo. E aí, esse juízo está associado à verdade presente, que tem todo um contexto ligado ao sábado, ao Deus como nosso Criador, ao Deus como nosso mantenedor, que desfaz todo esse contexto de eu mando na minha vida. Nós somos criados por Deus, somos filhos de Deus, e naturalmente esse juízo não poderia ser diferente. É um acerto de contas que o Senhor prometeu livrar os seus filhos. E muitos já morreram, e ontem eu conversava com uma colega lá na Bahia. Eu dizia a ela que há dias, todos jovens, hoje estamos 70, se passaram 40 anos, e o Senhor tem que vir acertar as contas, tem que vir fazer esse juízo, botar o preto no branco para fazer valer a palavra dele e as promessas dele.
Bom, então aqui é bom que a gente entenda sobre o conteúdo dessa mensagem. Essa mensagem angélica, ela é, quando fala angélica, é porque é uma mensagem celestial, é uma mensagem divina. Fala sobre essa hora do juízo. É bom nós entendermos sobre a hora do juízo. A hora do juízo começou em 22 de outubro de 1844, que era um dia de juízo, porque assim como o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo no dia 22 de outubro, todos os anos, que era chamado 10º dia do 7º mês, então aqui também para nós haveria a hora do juízo celestial, quando Jesus adentrou ao Santíssimo em 1844 para começar o juízo final. Então hoje nós estamos vivendo na hora do juízo. O juízo pré-advento, o juízo que ocorre exatamente antes de Jesus voltar, que é o juízo daqueles que pretendem serem salvos, porque o juízo dos ímpios vai ficar para durante o milênio, tá certo? Então por isso que fala dessa hora do juízo. Essa profecia começou em 1844, quando terminou as 2.300 tardes de manhãs, iniciou essa profecia. Agora deixa eu fazer outra pergunta: o que significa adorar aquele que... Por que o texto aqui manda adorar o Criador? Porque Satanás, ele criou um falso sistema de adoração, né? Quando a pessoa muda a lei de Deus, ela está criando um falso sistema de adoração. E a Bíblia nos ensina que só tem um tipo de adoração correta: adorar o Criador, aquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas e que nos mantém. Né? Então, o que o inimigo fez? Ele criou o domingo, um falso dia da adoração. Então, ele está indo contra o sistema correto de Deus. Ele está indo contra os ensinamentos de Deus. Então, a adoração, só existe um sistema correto de adoração: adorar o Criador, aquele que fez todos os céus, a terra, o mar, e deixou um dia específico para que a gente o adorasse, que seria o 7º dia, que é o sábado. Sérgio, diz aí para a gente o que seria adorar a Deus, adorar o Criador. Por que acrescenta céus, terra, mar e fonte das águas? Eu no começo chamei a atenção para a questão da universalidade dessas boas novas. Se a gente vai no primeiro capítulo do livro da Bíblia, lá do Gênesis, a nossa atenção é chamada para um Deus que a tudo criou. E como a lição também chama-nos a atenção para a questão de uma verdade presente, a maior necessidade dos nossos dias é essa ideia, é saber qual a razão da nossa existência, como é que a coisa aconteceu. E você, quando falou, quando falou de 1844, e eu falei da teoria da evolução, a ideia hoje é que, como não fomos criados, nós fomos fruto de um acidente, né? A ideia da sobrevivência do mais forte, do mais esperto, está aí. E quando essa verdade presente nos chama para um princípio de que somos criados, temos um Deus, é aquela questão, a lição também chamou sobre a atenção disso. Como é que o vaso diz para o oleiro, diz: olha, você não me criou não. De campo? Simplesmente tinha conhecimento de que Deus, por um ato de misericórdia, havia interrompido a marcha assassina do ser humano. Porque o homem tende a se autodestruir. Não tem dúvida. Se Jesus não voltar logo, a coisa pega. Se nós olharmos como é que estamos vivendo no Brasil, no mundo, é o seguinte: nós fomos criados por um Deus. E quem é esse Deus? Jesus. Que mensagem é essa? As boas novas de que Ele vai nos salvar. O ponto que você tocou, eu me distanciei um pouquinho. E o juízo? Deus vai voltar, Jesus vai voltar aqui. E aí o livro do Apocalipse chama-nos a atenção de maneira maravilhosa, que Ele está voltando para ajustar essas coisas, para nos conceder
as bênçãos. E quando começou isso? Como você disse, 1844. Então, a mensagem, essa primeira mensagem, então, a conclusão dela é: adorem a Deus no seu verdadeiro dia, o sábado. Então, essa mensagem, ela termina mostrando, faz uma alusão ao quarto mandamento: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso, você quando lê o quarto mandamento, lá é dito essas mesmas palavras, porque Deus fez os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, durante 6 dias, no 7º dia descansou. E Paulinho, me permita até um adendo aí. Imaginem que objetivo teve o nosso inimigo quando apagou o sábado dos mandamentos. E tu tira a ideia de Deus como Criador. Se você é apenas uma criatura, você vai se virar para sobreviver, que é o mais forte. E o sábado já mostra o contrário disso. E isso que ele fez mexeu com a cabeça das pessoas. Quando você Perfeito. tira Deus como Criador, mas continua crendo nele, é uma crença manca. Porque muitos creem que Deus foi o arquiteto do universo, programou tudo e a evolução deu o restante, o toque final. E nós sabemos que não, que Deus é o Criador. Mas, a Rosângela queria falar alguma coisa? Só queria complementar mesmo, assim, somente um caminho nos leva ao céu, né? É a fé e a obediência aos mandamentos Perfeito. de Deus. E essa é e nós temos essa urgente necessidade de levar esse evangelho ao mundo. É uma mensagem popular, né? Porque o mundo prega outro dia de adoração. Porém, a Bíblia ensina que o verdadeiro dia de adoração é o sábado, que está nos mandamentos de Deus. Então, é a fé e obediência aos mandamentos de Deus. Agora, vamos falar aqui na lição de domingo sobre a verdade presente para esse tempo. A Bíblia, ela fala de várias verdades presentes, cada uma para o seu devido tempo. Vamos falar para a época de Noé. Sérgio, qual era a mensagem presente para a época de Noé? Vai chover. Coisa que eles não conheciam e não acreditaram. Interessante que Noé falou disso durante 120 anos. A verdade presente nos dias de Noé era a chuva. Isso, a mensagem para o tempo de Noé falando sobre o dilúvio. Não? O mundo estava em pecado, afundado em pecado, e agora Deus tinha que dar cabo desse mesmo mundo. Né? Então ele anunciou a verdade presente para o dia de Noé, então era um dilúvio. Vai haver um dilúvio sobre a face da terra. Então, todas essas mensagens, a começar por Noé, quando Noé anunciou o dilúvio, vai haver um dilúvio. Rosângela, como é que o povo devia compreender a urgência dessa mensagem? O que o povo tinha que fazer? Qual era a ação do povo através dessa mensagem que não houve? Era uma mensagem de advertência, né? Que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, que na época o mundo estava mal, as pessoas estavam más e elas precisavam se arrepender. E Deus queria salvá-las, né? E a forma que Deus achou de salvá-las seria destruindo tudo e fazendo tudo novo novamente. Então, era uma mensagem de salvação, de arrependimento. Que eles se arrependessem dos seus pecados e se entregassem a Deus. Então, a missão de Noé era preparar o povo para a destruição do mundo através de um dilúvio. Através das águas, que, como o Sérgio falou, naquela época nunca tinha chovido, ninguém sabia o que era chuva. Como agora vem alguém falar que vai cair água do céu? Isso é um absurdo, e começaram a chamar Noé de louco. As mensagens de Deus sempre são loucura para os homens. Hoje, quando nós pregamos, as pessoas falam que é loucura. Que mundo você vive? O mundo vai acabar, o mundo só acaba para quem morre. Essa é a grande mensagem que eu também acreditava, né? Bom, então vamos lá. A mensagem presente para a época de Noé, nós já sabemos qual é. Era um dilúvio. Agora, qual foi a mensagem presente para a época de Jeremias? O que vocês anotaram aí na lição de vocês? Jeremias pregou uma mensagem também. Só que a mensagem dele, como a de Noé, não era muito boa.
Qual era a mensagem para a época de Jeremias? Sobre Babilônia, sobre um cativeiro. Enquanto alguns profetas diziam que não, esses inimigos aí vão ser eliminados e aquilo, Jeremias disse, não, brinca não. Brinca não, porque Deus vai usar esses povos para nos ensinar uma lição. Assim como no caso de Noé, era um ato de amor do Senhor frear aquele mundo de então, a violência, o absurdo, assim da mesma forma lá em Sodoma e Gomorra. Era um ato de misericórdia. Só que os homens, porque a Rosângela chamou a atenção para a gente da questão de, olha, eles precisavam crer e se arrepender. Muitas vezes Deus não pede que você se arrependa e creia no primeiro momento. Deus quer pelo menos chamar a sua atenção. E durante 120 anos, estava Noé construindo, e a princípio era para chamar a atenção. Jeremias fez a mesma coisa. Olha, o Senhor vai interferir. Essa nação, e chegou ao ponto de Israel desaparecer. A mensagem dele, olha, Deus vai usar a Babilônia para nos corrigir. E muitas vezes o ato de Deus em destruir, em submeter à escravidão, é um ato de amor. E eles não aceitaram e não acreditaram em Jeremias, preferiram acreditar no... Pelo contrário, pegar Jeremias e jogar dentro de uma cisterna. Rosângela, o que aconteceu com Jerusalém através da mensagem de Jeremias? Jeremias ele pregou uma mensagem divina, no Assim diz o Senhor, falando de um juízo que viria sobre Jerusalém. Quanto tempo que esse juízo durou sobre Jerusalém, sobre o povo de Jerusalém, quando foi levado para a Babilônia? Foi da época você está falando da época... Jeremias, ele anunciou que Jerusalém ia ser destruída. Depois veio João Batista. Antes de João Batista, Jeremias falou sobre Jerusalém. Deus iria suscitar um rei pagão que iria aprisionar o povo de Deus durante algum tempo. Não ia? Durante o cativeiro babilônico? Foi 50 anos, né? 70 anos. 70 anos de cativeiro, né? Lá, Deus deu um tempo de graça para eles se arrependerem, né? Para eles se arrependerem dos seus pecados, né? 70 anos. Isso. Então, o povo de Deus ali em Babilônia, eles tiveram 70 anos para se arrepender dos seus pecados em meio a um cativeiro. Então, até mesmo esse cativeiro, foi Deus que suscitou um rei pagão, que depois nós sabemos no capítulo 4 de Daniel, que esse rei se converteu, e um dia nós vamos ver esse rei na eternidade, chamado Nabucodonosor. Então, qual era a verdade presente para os dias de Noé? Um dilúvio. Qual era a verdade presente para os dias de Jeremias? Um cativeiro. O povo vai passar por um cativeiro. Passando pela verdade presente, chegamos aos dias de João Batista. Sérgio, qual era a mensagem presente para os dias de João Batista? É fantástico. Havia uma promessa de um libertador. Até porque quando Rosângela e você chamam atenção para a questão de um rei pagão, que o Senhor suscitou para disciplinar e segurar o povo de Israel, lá um pouquinho mais na frente, o Senhor chama um outro rei pagão de meu servo, Ciro, meu servo. E havia uma promessa de libertação esperada. E eu gosto daquele texto de Simeão, aquele idoso, ele e a esposa que ficavam na igreja, e um certo dia me entra um casal com um bebê na mão, e o Espírito Santo fala a Simeão, diz, olha, esse é o cumprimento da promessa. E ele pega aquele menino, pede à mãe para tomar aquele menino nos braços, e ele expressa da seguinte forma: Senhor, agora teu servo já pode dormir, descansar em paz. Ele viu a tua salvação. Quase 30 anos depois está lá João Batista chamando a atenção para o cumprimento daquela promessa do libertador, né? A salvação de Israel, né? A oportunidade
de verem o cumprimento de todas as promessas do Velho Testamento inteiro. Essa era a mensagem presente. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, estava ali. Tudo bem, então, só recapitulando, a mensagem presente para os dias de Noé, um dilúvio que viria, iria inundar toda a terra, mas todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados e entrassem na arca, seriam salvos. Nos dias de Noé, poucos entraram na arca, e poucos foram salvos. A mensagem presente para os dias de Jeremias era o anúncio de um cativeiro babilônico, que duraria 60 anos, que começaria no ano 605, na invasão de Nabucodonosor contra a cidade de Jerusalém. Mas também haveria uma libertação. Após os 70 anos, o povo voltaria para a sua cidade, reconstruiria a cidade, reconstruiria também o templo. Nessas duas mensagens nós vemos o arrependimento. O centro de toda a mensagem, o convite que Deus faz é: vai acontecer isso, 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 portanto arrependam-se. Se arrependam dos seus pecados. A mensagem central é: se arrependam. Aí chegamos nos dias de João Batista. Qual era a mensagem presente para os dias de João Batista? João Batista era conhecido como segundo Elias. A mensagem de Elias era uma mensagem de advertência, uma mensagem impopular. A mensagem de João Batista também era. João Batista falava: raça de víboras, arrependei-vos, arrependam dos seus pecados, porque é chegada a salvação. Então a mensagem de João Batista era preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Essa era a mensagem principal de João Batista. Agora vamos lá, qual é a mensagem presente para o nosso tempo? Qual é a mensagem presente que nós, os adventistas do sétimo dia, devemos pregar, Rosângela? A mensagem é que o povo se arrependa dos seus pecados e guarde os mandamentos de Deus, né? Essa é a verdade presente. A verdade é que Jesus vai voltar, né? Jesus virá, né? E ele tem um povo aqui que ele vem buscar. Então a verdade é da segunda vinda de Jesus, e que as pessoas se arrependam e guardem os seus mandamentos. Muito bem. Então a mensagem de João Batista, se era preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo, qual seria a nossa mensagem? Ele pregaria a primeira vinda, e nós, Sérgio? Segunda vinda de Jesus. Eu fico... A Bíblia, ela fascina a gente. A gente percebe que, quando a gente pega começa a se familiarizar com a palavra de Deus, a gente começa a perceber que é um quebra-cabeça onde todas as peças se encaixam. Exatamente todas, nada está desassociado. E aí, Jesus vem, ensina, mostra amor, e inclusive você tem sido muito, muito feliz, Paulo, nesse contexto. Podemos falar do amor de Deus? É claro que precisamos falar do amor de Deus. Podemos falar de que Jesus faz milagres? Sim. Mas qual a mensagem presente para hoje? Olha, Jesus está voltando. Ele vai estar vindo. O juízo está aí. As coisas não podem mais. Nós não temos muito como tomarmos, eu não diria gastarmos, mas ocuparmos o tempo falando de uma série de fatores, quando a igreja adventista, ou a mensagem proclamada a partir de 1844, nos chama a atenção para o juízo, para um Deus criador, para um dia, para uma lei que foi desvirtuada, para princípios que foram distorcidos. E esse chamado, essa mensagem para hoje não temos mais tempo de nos demorarmos em especulações quanto de onde eu vim, para onde eu vou. Não. Precisamos, como a mensagem é universal, ela é extensiva a todos, e focarmos naquilo que é mais importante.
naquilo que é presente, naquilo que é urgente. Jesus está voltando. O foco do Apocalipse 14 é a segunda vinda de Jesus, né? Exatamente. A Bíblia fala isso, que venham com as nuvens e todo olho o verá, né? Nós precisamos realmente nos despertar, acordarmos e entender que a gente tem essa missão que cabe a nós, levar o Evangelho ao mundo e mostrar para as pessoas que Jesus irá voltar e que Ele vem buscar os seus, né? Essa é a mensagem, esse é o foco do Evangelho, a segunda vinda de Jesus. Na lição de segunda-feira, falando sobre o foco do Apocalipse para o tempo do fim, nos apresentados alguns textos aqui. O primeiro texto fala... Oi? Segunda-feira. É o foco do Apocalipse para o tempo do fim. Apresenta Apocalipse 1:7, 14 a 20, 19, 11 a 18. O que todas essas mensagens, a essência de todas essas mensagens, nós sabemos que é a segunda vinda de Cristo, mas todas elas num contexto profético. Apocalipse capítulo 1:7 apresenta Jesus vindo nas nuvens dos céus. E Rosângela, quantos vão ver Jesus voltar? Porque nós temos visto no mundo religioso aí fora, dizendo que não é todo mundo que vai ver Jesus voltar. É somente algumas pessoas, somente o olho do entendimento, né? Como é que é isso? Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todo olho verá. Né? Não vai haver um arrebatamento secreto, como muitas pessoas acreditam. Vai voltar para uns, alguns irão ver e outros não. Não, Jesus virá nas nuvens. E a Bíblia é muito clara em dizer que todo olho o verá. Então, todas as pessoas irão presenciar a vinda de Jesus, né? Sérgio, no contexto das 7 trombetas, é um contexto histórico. As 4 primeiras trombetas apresentam a queda de Roma oriental. As 2 próximas trombetas, a queda de Roma ocidental. E a 7ª trombeta? O que ocorre quando houver o toque da 7ª trombeta? Me aponta aí o texto. Apocalipse 11, versículo 15. 11, 15. Isso. Eu vou ler o texto aqui. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa 7ª trombeta é uma espécie de aclamação da tomada de posse por conta do Filho de Deus, desse planeta e da vida daqueles que creram. É assim, esse planeta foi sequestrado lá no começo. E Jesus, finalmente, assume o controle de volta. E aí tem alguns fatozinhos, o sequestrador é destruído, essa coisa toda, e o Senhor assume definitivamente o controle de tudo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Na mensagem de Apocalipse 14, do 14 a 20, é dito sobre uma colheita. Jesus vem para ceifar a terra, colher o fruto que está maduro. Na festa das primícias, onde o principal do campo era recolhido para o Senhor, o principal era retirado do campo, o mais maduro, o mais perfeito, era retirado para levar para o santuário. E o restante que ficava no campo, não ia ser recolhido? É claro que iria ser recolhido, mas somente na hora certa. O principal era retirado, apresentando que Jesus foi o principal da ressurreição. E o restante que ficava no campo ia ter que ser colhido, mostrando que ia ser também recolhido, mas somente na segunda vinda. Então, o principal do campo era a ressurreição de Jesus. O restante do campo era a ressurreição dos justos. Agora, Rosângela, falando aqui sobre Apocalipse 19,
Apocalipse 19 mostra a volta de Jesus num contexto diferente, num contexto de guerra. Não há misericórdia nesse contexto. Jesus vem no contexto de guerra. Quando Jesus vem, ele vem como aquele rei moribundo, curvado a fronte na cruz, aquele sofredor, ou ele vem como um rei diferente dos reis que tem aqui na terra? Ele vem com glória, né? A Bíblia fala que ele volta com glória e majestade. Ele vem como justo juiz, né? Ele vem para dar a sentença a todos os seres humanos, né? Então, ele vai voltar com muita glória, muitos anjos, muita glória, né? E vai ser um dia assim deslumbrante, um dia maravilhoso, o dia da volta de Jesus, né? Só que nesse contexto aí da volta de Jesus, tem aqueles que estão esperando, aguardando, né? Existe também aqueles que vão querer correr, se esconder, né? Por quê? Porque eles não estão preparados para aquela glória, para aquele evento, para aquele momento, né? Então é aí onde muitas pessoas vão entender por que não aceitaram o amor e a graça de Deus, né? Mas porém aí já é tarde, né? Porque já foi dada a oportunidade para todas as pessoas, mas Jesus virá com muita glória, muitos anjos, né? E vai ser um dia assim de muito esplendor, né? Como um juiz, realmente. Paulinho, me permita fazer uma menção. Todo olho verá. Curiosamente, eu volto a insistir, há um desvirtuamento, uma distorção de verdades simples, claras. E isso me faz lembrar de que quando Jesus estava sendo machucado, violentado, um certo líder mundial disse o seguinte: você é rei dos judeus? Eu estou dizendo que você é rei dos judeus. E Jesus disse: olha, você vai me ver. Olha, interessante que Pilatos vai ressuscitar para ver o rei dos judeus. Que naquele momento você perguntou se ele ia voltar humilde, serviçal, né? Não, ele voltará como rei, né? Cavaleiro montado num cavalo branco, com uma foice na mão, rodeado de miríades e miríades de anjos. Esse é o quadro. É importante falar aqui que Jesus não vem montado num cavalo, né? Jesus não vem montado no cavalo branco. Quando fala cavalo, está falando num contexto de guerra, porque o cavalo naquela época, é um simbolismo, né? Na época do Velho Testamento, era considerado no contexto de guerra. Quando um príncipe ele entrava num determinado vilarejo e ele entrava montado no jumento, era sinal que ele vinha em paz. Mas se um magistrado entrasse, um rei entrasse montado num cavalo, significava que ele vinha para a guerra. E somente um rei montava um cavalo. Então, o cavalo é o contexto de guerra. Mostra aqui que Jesus vem montado em cavalo, significa que ele vem num contexto de guerra. A última guerra santa, que vai destruir aqueles que desdenham e pisam a pés a lei de Deus. É por isso que ele vem como um cavaleiro apocalíptico, mas Jesus não vem montado no cavalo. E há outras imagens, inclusive, diz que ele está sentado numa nuvem, né? E ele também não vem com um manto salpicado de sangue. Porque no contexto de Apocalipse 19, Jesus vem montado um cavalo com um manto salpicado de sangue. Também é um manto simbólico, porque ele vem com as vestes de vingança, mas não um manto salpicado de sangue. Por quê? Aquele sangue, se ele vem num contexto de guerra, é porque vai ter derramamento de sangue. O sangue no seu traje é o sangue dos ímpios, que vai ser derramado por ele, porque os ímpios derramaram sangue de santos. Eles também receberão com a mesma moeda. Mas vamos aqui para a terça-feira, para adiantarmos um pouco. Já vou direto à pergunta aqui. A mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. Vamos falar para o nosso tempo aqui. Vamos agora deixar o tempo do passado, vamos falar para nós aqui. Eu faço uma pergunta para vocês dois, começando por você, Rosângela. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está pregando essas 3 mensagens de advertência? A igreja que tem a verdade. É a igreja que aceita os mandamentos de Deus,
que prega os mandamentos de Deus, porém a gente ainda precisa viver essa verdade. Muitas pessoas conhecem a verdade, mas elas precisam viver essa verdade, para que essa verdade seja pregada ao mundo, né? Porque nós temos essa verdade, mas também nós precisamos viver essa verdade para que possamos pregar ao mundo essa verdade. Paulo, me permita, curioso que a gente está falando para adventistas, para pessoas de outras denominações, e eu não faço ideia do alcance daquilo que a gente está dizendo aqui. Mas nós temos sido tímidos nessa questão. Temos uma verdade presente e muitas vezes, muito pouco temos sido, ou melhor, não temos sido objetivos. A mensagem presente é: Jesus está voltando. Há um juízo em curso. E não tem sido exatamente isso que temos visto e ouvido do púlpito. E isso a partir da vida de cada um de nós como seguidores de Cristo. Não temos representado essa urgência. Não temos demonstrado que somos um povo que temos a consciência clara de que estamos no limiar da eternidade. Penso que, como adventistas, temos sido tímidos nessa questão. A mensagem dita que a mensagem ela é de advertência. Uma mensagem de advertência. Quando você, mãe, chama o seu filho e dá uma advertência a ele, como é que ele recebe essa mensagem de advertência? Ele fala: muito obrigado, mãe, por ter me dado umas cintadas, por ter me batido, por ter chamado a minha atenção. Ele não vai gostar, tá certo? Então, qual é a mensagem de advertência que nós temos que levar para o mundo? É uma mensagem que o mundo, a princípio... Então aí tem um perigo. Por nós sabermos que o mundo não vai gostar de ouvir, no que nós fazemos com a mensagem? Nós maquiamos ela, passamos um pano nela, escondemos parte dela e não falamos de tudo. Então um dia se alguém se perder, vai falar assim: eu me perdi por causa de você, porque você sabia de tudo isso e não me chamou a atenção. Não, eu não chamei a atenção porque você poderia, estou fazendo uma ilustração, você poderia não ter gostado. Mas espera aí, mas por causa disso então eu vou me perder? Então a nossa mensagem de advertência tem que ser a mensagem clara. Deixa eu resumir as 3 mensagens angélicas, vocês vão ver que as pessoas não gostam de ouvir, por isso que é tão pouco pregado. Primeira mensagem de advertência: tema a Deus, viu? Porque e dê glória a Ele, porque vai chegar a hora do seu juízo. Você vai entrar em juízo, você vai para o banco dos réus. Adore aquele que fez os céus e a terra, o mar, as fontes das águas. Volte a guardar os mandamentos de Deus. Adore a Deus no seu verdadeiro dia, o sábado. Alguém gosta de ouvir uma mensagem dessa? Claro que não. Ô Paulo, sabe o que é o problema? A gente realmente é uma mensagem que não é comum para as pessoas. A gente precisa realmente ter essa responsabilidade. E essa mensagem é para nós, é uma mensagem de advertência para nós. Mas assim, muitas pessoas não aceitam o evangelho, não aceitam a verdade, porque elas querem que a verdade se adapte às suas conveniências, né? Que a verdade se adeque àquilo que ela acha que é melhor para ela, né? Porém, quando Deus deixa uma verdade para nós, é porque Ele quer que a gente siga aquilo que Ele deixou. Não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que é conveniente para nós, não é aquilo que nós gostamos, mas é aquilo que Deus quer que a gente faça. Aí vem a segunda mensagem. A segunda mensagem também é mais dura ainda. Diz: caiu Babilônia. O que significa essa mensagem? Caiu Babilônia. Primeiro, temos que entender quem é a Babilônia. A princípio, a Bíblia chama da mãe das meretrizes. Babilônia é uma igreja caída, uma igreja universal, né? Que nós, no contexto profético, nós entendemos como sendo a igreja romana. Essa é a grande Babilônia. Mas Babilônia não se restringe apenas na igreja romana. Se restringe nas suas filhas, porque essa Babilônia tem filhas. As filhas são todas as outras igrejas caídas. Todas as igrejas que são apostatadas dos mandamentos de Deus, que cumprem aquilo que Babilônia quer.
doutrina da imortalidade da alma, a guarda de um dia espúrio, que é o domingo. Então tudo isso é chamado de Babilônia. Você tem coragem de pregar uma mensagem dessa? É uma mensagem dura. Você vai ter que falar para a pessoa que ela está no caminho errado. Ninguém gosta de ouvir uma mensagem dessa. Por isso que é tão pouco pregado. A terceira mensagem angélica é mais dura ainda. Paulinho, me dê um ganchinho aí. Eu ainda iria um pouquinho avante dentro desse contexto. A coisa não está restrita às igrejas apenas. Há um universo, há um mundo de filosofias, de ensinos, de princípios. As pessoas acreditam hoje em horóscopo, acreditam em cristais, acreditam em xamãs e isso e aquilo. Essa Babilônia é todo esse universo que ignora a existência de um Deus, ignora a existência de um Criador e faz com que a solução dos problemas estejam voltadas para eles próprios, onde o homem tem que se virar para resolver seu problema. Então, essa Babilônia que caiu, hoje a Bíblia deixa bem clara, e aí está a nossa responsabilidade na programação desse evangelho, em mostrar às pessoas que hoje está claro quem é Deus, o papel de Elias, quem é Deus e o que é que está em torno de tudo isso. Vamos... então, passando para a terceira para a mensagem. terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica, ela é exatamente para os nossos dias. A terceira mensagem angélica diz assim: aquele que adorar a besta e a sua imagem receberá do vinho da cólera de Deus. Essa mensagem é duríssima. Aquele que adorar a besta e sua imagem. A besta é o poder religioso que domina o mundo, né? Nós sabemos qual é. E a marca da besta? É um decreto, onde dentro desse decreto tem um dia espúrio de guarda, o domingo. Então, se você continuar nesses movimentos apóstatas da religião verdadeira de Deus, se você continuar nesse lugar, guardando esse dia espúrio, você se prepare, você vai beber do vinho da cólera de Deus. E mais, é preparado sem mistura. É uma mensagem muito dura. Agora, você tem que apresentar essas três mensagens, apresentando uma saída para todas elas. Que o centro dessas mensagens não é destruição, não são animais, não é juízo, é Jesus. Jesus é o centro. Essa mensagem está dizendo assim: eu amo você que se encontra nesse meio. Portanto, saiam daí e se aliem ao povo remanescente, e então vocês serão salvos. O penúltimo dia aqui, que nós já estamos avançados... Paulinho, só me permita ler aqui, dentro disso que você colocou aí, rapidinho. Temer ou reverenciar a Deus em tudo o que fazemos, a respeitar seus mandamentos e obedecer a sua lei à luz do juízo de Deus. Temer a Deus tem a ver com o que pensamos. É um apelo a viver para agradar o Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. É uma atitude de obediência que nos leva a viver de maneira piedosa. É muito abrangente. Muito bem. Na lição de quarta-feira, fala sobre a compreensão mais plena da verdade. A humanidade hoje, Rosângela, vive como se não tivesse que prestar contas diante de Deus. No entanto, Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14 é dito assim: de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, de toda a humanidade. Então isso significa que quais são os dois ingredientes para que nós que pretendemos seguir a Cristo, somos pretensos cristãos, quais são esses dois ingredientes que nos livram de entrar em juízo? É temer a Deus e guardar os mandamentos, né? O que é o temor? Temor é você amar, é você reverenciar, respeitar, e amor também significa também obediência. Quem ama, obedece. Então, por isso que a Bíblia fala: teme a Deus,
reverencia a Deus e guarda os seus mandamentos. Se nós falamos que amamos a Deus e a gente não procura fazer a vontade dEle, se a gente não obedece aos mandamentos de Deus, a gente não está demonstrando amor. É o que eu sempre falo, por exemplo, para minha filha, eu falo assim, sempre quem ama, obedece. Né? Porque o amor ele está ligado à obediência. Então vai chegar um momento, vai chegar um tempo que todos aqueles que são de fazer a vontade de Deus, que são fiéis, mesmo que eles estejam em Babilônia, eles vão sair dela, como a Bíblia fala, sai dela, povo meu, e vai se unir à igreja verdadeira. Qual que é a igreja verdadeira? A igreja que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é o sábado, né? Então, esse aí é o essencial. Eu grifei aqui duas frasezinhas bem interessantes que corroboram com isso que a Rosângela destacou aqui. Existe uma relação entre a atitude de reverência a Deus e a obediência a Ele e o juízo. A obediência é fruto de relacionamento salvífico com Jesus. Religião, vida é relacionamento, pessoas é relacionamento. Como Jesus é o centro e é uma mensagem universal, é o centro de todo juízo, de toda a verdade, né? Essa relação de temor, de respeito, está associado a um relacionamento. Não existe religião sem relacionamento com Cristo. Tira-se esse relacionamento, ou melhor, tira Cristo do centro da nossa vida e acabou, não sobra nada. Então é isso, a Bíblia diz que todo o ser humano vai ter que entrar em juízo. Todo. Porém, o texto e quando você diz temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque chegou a hora do seu juízo. Isso significa que se eu temer a Deus, que nem a Rosângela falou, reverenciá-lo, respeitá-lo e guardar os seus mandamentos, eu não entrarei em juízo. Jesus disse isso para os seus discípulos, que eles não entrariam em juízo se eles continuassem fazendo as coisas certas. Deus ocultaria os seus erros nos dias do juízo, porque seriam perdoados. Perdoados, logo seriam apagados. Isso não acontece com os ímpios que vão se perder. Após o milênio, nós vamos ver os pecados dos ímpios. Eles serão denunciados para todas as nações verem, não somente eles verem, mas todos aqueles que estão ao seu redor também vão ver os seus erros. Só que nós que guardamos os mandamentos, que pretendemos ser cristãos verdadeiros, se continuarmos assim, não entraremos em juízo. Nossos erros não serão expostos para todas as nações ímpias. Encerrando aqui, quinta-feira, fala sobre o apelo final. Então aqui vamos encerrar, antes de eu fazer uma pergunta, deixa eu contextualizar aqui. Apocalipse 14:8 apresenta Babilônia que vai cair. Já falamos que Babilônia que vai cair significa todo sistema religioso que é apostatado da lei de Deus vai cair, começando com a grande Babilônia, depois as suas filhas, não é? A igreja que ela é universal e as filhas que também desobedecem. Apocalipse 17, 3-6 apresenta, fala que essa Babilônia, ela está assentada sobre muitas águas, significa que está em todos os países do mundo. E essa mulher, essa Babilônia, ela carrega no seu semblante nomes de blasfêmia. O que é uma blasfêmia? Blasfêmia, no contexto profético aqui, é todo aquele que usurpa funções divinas, prerrogativas que são exclusivas divinas. No contexto aqui, vem falando de perdoar pecados. Essa Babilônia tem pretensão de perdoar pecado dos seus filhos. E nós sabemos que só existe um mediador que pode perdoar pecado. Intercessor tem vários, mas mediador só tem um, que é Jesus. Então essa Babilônia vai cair por causa disso também. Apocalipse 18, versículo 1, já fala que a terra está iluminada com a sua glória, está falando da chuva serôdia, que vem sobre a igreja remanescente, que vai pregar essa última verdade ao mundo. O mundo que é de Deus, que está lá fora, vai sair de Babilônia, vai se converter, e vai se juntar ao único povo para seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E fala que também que essa Babilônia, ela carrega com ela uma taça cheia de vinho. O que é vinho? O que o vinho representa? São falsas doutrinas. Então aqui vamos encerrar a lição dessa semana falando sobre essas falsas doutrinas. Me dê um nome de uma falsa doutrina que Babilônia carrega e dá de beber para as outras nações beberem também. Uma falsa doutrina. São várias, mas uma delas. Guardar o domingo. O domingo é uma falsa doutrina, é um vinho que Babilônia tem dado a beber. Confessar pecados a homens, né? Tem várias, né? Sérgio, me fala uma falsa doutrina. A transubstanciação. A pessoa A hóstia imortal. que é dada. E diz que aquilo ali é o corpo de Cristo. E as pessoas aceitam, creem, tomam aquilo como uma verdade. Né? O suco, que é um símbolo, é dado como... É ensinado que aquilo ali é o sangue de Jesus. Então, entre outras, a imortalidade da alma. A velha história de que você morre, se é bom, vai para o céu. Se não é bom, vai para o inferno. Espera aí, e se é bom, vai para o céu, Jesus vem fazer o quê aqui? Buscar quem? Então, queridos... Tantas outras. Então, a lição dessa semana veio falando sobre isso. Sobre as mensagens para o tempo do fim. Essas são as mensagens que nós temos que pregar. Agora, como é que nós pregamos isso? A Bíblia fala que você precisa de um poder. Você não pode transmitir uma mensagem tão dura dessa se você não tiver um poder do Espírito Santo, porque a essência, o fio de ouro que percorre essas três mensagens angélicas, não é de destruição, simplesmente que o mundo vai se acabar, o pecador vai se perder. Não, é o amor de Deus. Ora, se dentro de uma mensagem de advertência, uma mãe quando adverte seu filho, ela adverte porque ama ele, não quer ver ele se perder, não quer ver ele se machucar. Então Deus, quando ele envia essas mensagens porque Ele te ama. Saiam daí desse lugar que vocês se encontram, porque eu não quero que vocês se percam. Se vocês continuarem dentro desses lugares, vocês vão se perder, vocês vão beber da água de Babilônia, vocês vão se perder, e a ira há de vir sobre as nações, e eu não quero que a minha ira seja derramada sobre vocês, porque eu amo a cada um de vocês. Então saiam daí, povo meu. É a mensagem de um Pai celestial que ama os seus filhos. Então todos os dias, irmãos, nós temos que sair de Babilônia. Não da Babilônia literal, que lá nós já saímos, mas da Babilônia mística que campeia o mundo, que é essas filosofias que nos rodeiam. Todo dia nós temos que abandonar essas Babilônias que nós andamos, que nós pensamos, que nós vemos, assistimos. Todo dia nós temos que nos livrar dessa Babilônia. Bom, irmãos, então, eu espero que todos vocês tenham entendido a lição dessa semana. Vocês têm algo a falar? Tem um verso em João 8,36 que fala assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Ele nos dá essa oportunidade de salvação. Então, se nós aceitarmos o amor de Deus, nós seremos livres do pecado, livres da condenação, e estaremos para sempre com o Senhor. Né? Que o Espírito Santo nos use, nos capacite cada dia, para que a gente realmente possa viver essa mensagem do Evangelho e possamos pregar esse Evangelho a esse mundo que perece aí nas trevas. Né? As minhas últimas palavras, eu vou fazer referência aqui a umas frasezinhas que o pastor McPhilly destacou. O Apocalipse, no Apocalipse, o termo Babilônia representa um falso sistema, não é uma mera religião, não é uma religião, é um sistema inteiro, religioso, fundamentado em obras humanas, tradições de homens e falsas doutrinas, como Paulo já destacou. Esse termo exalta o ser humano e sua justiça própria acima de Jesus e de sua vida sem pecado, e coloca os mandamentos dos mestres religiosos acima dos mandamentos de Deus. Como Babilônia era o centro, essa Babilônia que caiu é esse sistema inteiro, que se baseia na concepção humana
desvirtuando e afastando Cristo como centro de tudo isso. E como você bem disse, Paulo, isso só vai ser, os corações só podem ser alcançados com essa mensagem poderosa, com a adoção e com a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Rosângela, faz uma oração para a gente, para encerrar a lição desta manhã. E você que se encontra em casa, muito obrigado por ter participado. Nós vamos partir para a segunda hora agora, que é o culto divino. E agora nós vamos nos despedir da Escola Sabatina com uma oração. Querido e bondoso Deus, nosso Pai querido, Pai celestial, Pai amoroso, aqui estamos um pouco dos teus filhos reunidos, Senhor, porque temos o desejo, temos a necessidade cada dia de aprendermos mais de Ti. Senhor, fortalece a nossa fé, cada dia a nossa mente, o nosso coração, para que compreendermos melhor as mensagens